5 coisas que um narcisista faz quando percebe que está perdendo você. E se ele percebeu que você está cansando, prepare-se. Ele pode começar a te tratar exatamente como você sempre quis. Mais carinhoso, mais presente, mais arrependido. E é justamente aí que muitas mulheres voltam, porque você olha para ele e pensa: finalmente ele entendeu, e agora ele vai mudar. E talvez eu tenha desistido cedo demais. Mas cuidado, porque algumas mudanças não acontecem porque a pessoa entendeu a sua dor. Acontece porque ela percebeu que está perdendo o controle sobre você. E hoje eu vou te mostrar 5 comportamentos que podem aparecer quando uma pessoa com fortes traços narcisista percebe que você está se afastando. E fique comigo, principalmente até o quinto, porque ele pode fazer você acreditar que a culpada pelo fim da relação é você. E ao terminar este vídeo, você vai conseguir identificar melhor esses padrões e principalmente entender por que é tão difícil sair deste ciclo. E talvez eu esteja falando com você. Você já tentou terminar, já bloqueou, já prometeu para si mesma: desta vez eu acabo. Mas bastou ele perceber que estava realmente te perdendo para mudar completamente. E a pessoa fria fica carinhosa. E quem não tinha tempo começou a mandar mensagem o dia inteiro. Quem nunca reconhecia um erro aparecia dizendo: eu sei que errei. E você ficou muito confusa, porque uma parte sua lembrava de tudo que sofreu, mas a outra pensava: e se agora ele realmente tiver mudado? E é exatamente aí a confusão que nós precisamos entender. E antes de continuar, já comenta aqui embaixo: você já viveu uma situação em que alguém só começou a te valorizar quando percebeu que estava te perdendo? E a número um, ele volta a ser a pessoa do começo. Quando percebe que você está escapando, ele pode voltar a apresentar justamente a versão pela qual você se apaixonou. Carinho, atenção, elogios, mensagens, promessas, planos para o futuro. E você pensa: meu Deus, ele voltou a ser quem era. Mas aqui existe uma pergunta muito importante. Essa mudança permanece quando ele sente que você voltou a estar disponível, porque mudança verdadeira não é demonstrada por 3 dias de carinho, é demonstrada por comportamento consistente ao longo do tempo. Observe ações e não apenas palavras, porque uma promessa pode emocionar você hoje, mas é a constância que mostra se realmente houve transformação. E ele promete exatamente aquilo que você sempre pediu. E essa parte é muito forte, porque ele conhece as suas necessidades. Ele sabe o que você pediu durante meses ou anos. Me escuta, me respeita, seja mais carinhoso, para de desaparecer. Então vamos procurar ajuda. E enquanto você estava ali, apenas nada mudava. Mas quando você decidiu ir embora e de repente: eu vou mudar, vou procurar terapia, vou fazer diferente e agora eu entendi. Mas me dá só uma oportunidade. E é aí que você precisa separar promessa de mudança e processo de mudança. Mudança real exige responsabilidade e tempo e comportamento diferente, não apenas medo de perder alguém. E se isso já está fazendo sentido para você, já curta esse vídeo, já se inscreva neste canal, porque aqui nós falamos de saúde emocional, a autoestima, relacionamento e padrões que muitas vezes você vive sem perceber. E ele tenta despertar a sua culpa. Agora você começa uma parte ainda mais delicada. Quando percebe que carinho e promessas talvez não sejam suficientes, ele pode tocar exatamente naquilo que sabe que dói em você: a culpa. Depois de tudo que eu fiz por você, você vai jogar nossa história fora. Você nunca me amou de verdade. Você está destruindo a nossa família. Então é isso. Você simplesmente vai me abandonar? E percebe o movimento? Você começou a conversa falando sobre aquilo que estava te machucando e pouco tempo depois é você quem está pedindo desculpas. Então, você entra numa conversa decidida e sai pensando: será que eu estou sendo injusta? E essa versão pode fazer você duvidar da própria percepção. Por isso, quando estiver emocionalmente confusa, volte aos fatos e pergunte-se o que realmente aconteceu nessa relação. Não decida apenas pela culpa que você está sentindo naquele momento. E ele pode tentar te provocar ciúmes. Esse comportamento pode ser muito doloroso. Quando percebe que está perdendo a sua atenção, algumas pessoas tentam recuperá-la, provocando insegurança. Começam a aparecer outras pessoas.
curtidas, fotos, indiretas, uma felicidade exagerada nas redes sociais ou aquela frase: tem muita gente querendo ficar comigo, e você começa a pensar: será que ele já está com outra? Será que eu não significo nada? Como ele conseguiu me esquecer tão rápido? Mas perceba, enquanto você está pensando nisso emocionalmente, você continua presa à relação. E mesmo longe fisicamente, a sua mente continua girando ao redor daquela pessoa. E aqui está uma pergunta poderosa, porque a vida dele depois de você precisa determinar o seu valor. O seu valor não diminui porque alguém foi embora, e também não aumenta quando alguém voltou. E ele transforma você na vilã da história. E esse é um dos comportamentos que mais confundem emocionalmente. Quando percebe que não consegue mais convencer você a permanecer, a narrativa pode mudar. E de repente, você é fria, você é ingrata, você me abandonou, você não tentou o suficiente e acabou com tudo. E talvez ele conte uma versão da história em que todo o sofrimento que aconteceu antes simplesmente desaparece. E isso pode despertar em você uma necessidade enorme de explicar. Você quer provar para todo mundo: não foi assim. Vocês não sabem o que eu vivi, mas preste atenção no que eu vou te dizer. Você não precisa permanecer em um relacionamento que te machuca apenas para provar que é uma pessoa boa. E talvez essa seja exatamente a frase que você precisava ouvir hoje. E agora eu quero que você faça um exercício. Pare de se perguntar: será que ele mudou? E comece se perguntando: como eu me sinto dentro desta relação? Eu consigo ser eu mesma? Eu tenho medo da reação dele? Eu preciso medir cada palavra? Eu estou sempre tentando provar o meu amor? Eu estou constantemente me sentindo culpada? A minha autoestima melhorou e piorou desde que essa relação começou? Porque às vezes você está tão preocupada em descobrir se a outra pessoa é narcisista que esquece de perguntar o mais importante: essa relação está me fazendo bem? E você não precisa diagnosticar ninguém para reconhecer que determinado comportamento está machucando você. E se você chegou até aqui, eu quero te pedir uma coisa: comenta aqui, eu escolho. E não precisa contar sua história, só escreva apenas esta frase, porque talvez seja a primeira vez em muito tempo que você coloca você de volta no centro da sua própria vida. E compartilha já este vídeo com uma mulher que vive terminando e voltando, sofrendo e se perguntando: por que eu não consigo sair disso? E já se inscreva neste canal, porque no próximo vídeo eu vou te explicar por que é tão difícil se afastar de uma pessoa que te machuca, mesmo quando racionalmente você sabe que deveria ir embora. E aguarde a próxima frase. Não observe apenas para alguém que te trata quando está prestes a perder você. Observe como essa pessoa te tratava quando tinha certeza que você ficaria.